Então vamos lá. Primeira questão de progressão aritmética. Tem que habilitar aqui a caneta. Progressão aritmética. 2003 a prova. A soma dos 9 primeiros termos de uma PA de razão 2 é nula. Assim, pode-se afirmar que seu sexto termo é igual a... Então, o que nós temos? Ele está dizendo que uma PA de 9 termos, ou seja, n igual a 9, a soma desses 9 termos, S9, é nula, ou seja, é igual a 0. E está dizendo que a razão da PA é igual a 2, e ele quer saber o sexto termo, o A6. Certo? É isso que ele está dizendo no enunciado. Então, a soma dos termos de uma PA é dada por quê? Pela soma do A1 com o AN, multiplicado por N, que é a quantidade de termos dessa PA, dividido por 2. Se nós mudarmos aqui na fórmula os valores que foram dados, nós temos o quê? Que a soma desses 9 termos da PA é nula. Então, Sn é igual a 0. A1 nós não sabemos qual é, e AN é o A9. Isso multiplicado por 9 sobre 2. Certo? Aquele clássico multiplicar cruzado, eu vou ficar com 9 vezes A1 mais AN é igual ao quê? É igual a 0. 2 vezes 0, 0. Esse 9, que está aqui multiplicando, eu vou passar para cá dividindo, vai dar 0 dividido por 9, vai dar 0. Eu vou ter que A1 mais A9 é igual a 0. Cheguei nessa condição aqui. Então vamos ver aqui. Eu tenho uma PA A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. Se eu lembrar lá de uma das propriedades da PA, ela diz o quê? Se eu pegar os extremos, ou seja, A1 e A9, o termo do meio, né? O termo médio, termo do meio, que no caso aqui dessa PA é o A5, vai ser a média. Então, A5 é a média aritmética dos extremos. Ou seja, A5 é A1 mais A9 dividido por 2. Mas quanto é que é A1 mais A9? Não é 0? Então, A1 mais A9 é 0 sobre 2. Então, o A5 é 0. Esse termo aqui da PA é 0. E ele quer saber, olha só, ele quer saber o A6. O A6 é o quê? Não é o sucessor do A5? E numa PA, o termo sucessor a qualquer termo é o quê? É a soma dele mais a razão. A razão não é 2. Então, o A5 é 0. Se eu somar 2, vai dar 2, que é o valor do A6. Certo? Então, gabarito, letra B. Agora a questão de 2004. Ó, o quinto termo de uma PA vale 23. E o 12º termo é menos 40. O primeiro termo negativo desta PA, ele quer saber o termo negativo da PA. Então, ele quer saber o primeiro termo negativo da PA. Então, o que nós temos? O A5, que ele está dando, quinto termo, vale 23. O 12º termo é o A12, vale menos 40. E ele quer saber qual é o primeiro termo negativo. O que é o A5? O A5, a gente pode escrever A5
quando sendo o A1 mais 4 vezes a razão, certo? 4 vezes a razão, é R, né? Não é... Vamos apagar aqui. Não é M, 4 vezes R, certo? E o A12? O A12 a gente pode escrever como sendo A1 mais 11 vezes a razão. Vimos lá na parte teórica, né? Então, o que a gente pode ter aqui? Eu vou tirar o A1 em função do A5 aqui nessa equação. Vou trazer o A1 para esse lado, ele vai vir menos A1. O A5, que está desse lado, vai passar para o outro, negativo, menos A5 mais 4R. Vou multiplicar por menos 1, isso aqui vai ficar A1 é igual a A5 menos 4R. Então, eu escrevi o A1, o A5 em função, o A1 em função do A5. Agora, se isso aqui é uma PA, esse A1 aqui é o mesmo desse A1 aqui. Então, em vez de escrever A1 nessa segunda equação, eu vou escrever A5 menos 4R. Então, o A12 é o quê? O A1, que é o A5 menos 4R mais 11R. Mas quanto é que é o A12? Menos 40. Está ali. E quanto que é o A5? 23. Menos 4R mais 11R dá o quê? Mais 7R. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Menos 40, está aqui positivo, eu troco de lado, vem negativo. 7R. Menos 40 menos 23, menos 63. Sobre 7R. R é o quê? Menos 73 sobre 7, R é menos 9. Então, a razão é menos 9. Ele quer saber o primeiro termo negativo. Ora, o A5 é 23. O A6 vai ser o quê? 23 menos 9, que vai dar 14. O A7 vai ser o quê? 14 menos 9 vai dar 5. O A8 é o quê? 5 menos 9 menos 4. Então, o primeiro termo negativo é o oitavo termo, gabarito letra B. Terceira questão. Numa PA, o 10º termo e a soma dos 30 primeiros termos valem, respectivamente, 26 e 1440. Ele quer saber a razão dessa PA. Então, o que nós temos? O A10 é igual a 26. E a soma dos 30 primeiros termos, 1440. E ele quer a razão dessa PA. Então lá, o que a gente pode ver? O A10 é o quê? O A1 mais 9 vezes a razão. E o S30, que é igual a 1440, é o quê? O S30 é a soma do A1 mais o A30 vezes N dividido por 2, isso é 1440. O A1 eu não sei quanto é que é. O A30 eu também não sei quanto é que é. Agora o N eu sei, é 30. Dividido por 2 sobre 1440. Certo? Esse 2 eu vou passar para cá multiplicando, vai ficar A1 mais A30 é igual a 1440 vezes 2, 2880. E esse 30 que está aqui multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Então, isso é dividido por 30. O A1 mais o A30 é o quê? Corta o 0 com 0, 288 dividido por 3. 28 por 3 dá 9.
9 vezes 3, 27. Para 28, sobra 1. 1 com 8 dá 18. 18 por 3, 6. Então, eu sei que a soma do A1 mais o A30 é 96, certo? Mas o A30, eu não posso escrever A30, não é o A1 mais 29 vezes a razão? Sim, posso escrever. Então, A1 mais A30, que eu vou escrever A1 mais 29 vezes a razão, é igual a 96, certo? Ora, mas ainda tenho uma única equação e duas incógnitas. Não tenho ainda como resolver. Só vou aqui, A1 mais A1 vai dar 2 vezes A1 mais 29R igual a 96. Ora, eu tenho A1 e R, duas incógnitas e uma única equação. Mas eu tenho que lembrar que eu também tenho isso aqui, ó, né? A10 é A1 mais 9R, certo? Quanto equivale a 10? 26. E o A1? O A1 é o que eu quero descobrir. Eu quero substituir aqui o A1. Então, o A1 fica desse lado, vai dar 26. O 9R eu trago para o lado de cá, troquei de lado, mudei de sinal, certo? O A1 é 26 menos 9R. Então, em vez de A1, eu vou escrever o quê? 26 menos 9R mais 29R é igual a 96. Propriedade distributiva, 2 vezes 26, 52. 2 vezes menos 9R, menos 18R, mais 29R é igual a 96. Menos 18R com mais 29R dá mais 11R. 96, o 52 que está aqui, positivo, vem para cá, negativo. 11R é igual a 44. R é 44 dividido por 11, que é igual a 4, gabarito, letra C. Uma das formas de resolver essas questões de múltiplos, compreendido entre tais números, é realizando uma progressão aritmética. Vamos lá. A soma dos números múltiplos de 7, então ele quer a soma dos múltiplos de 7, compreendido entre 20 e 300. Então, vamos lá. Como é que a gente vai saber isso? Ele quer a soma de todos os números que é múltiplo de 7 que está entre 20 e 300. Qual é o primeiro múltiplo de 7 depois de 20? É fácil, né? Só tu saber a tabuada do 7, né? A gente sabe que 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Então, o primeiro múltiplo de 7 é o A1 é igual a 21. A minha progressão vai começar no 21. Mas se eu pego outro número, por exemplo, como é que eu faço? Eu vou pegar 20 e dividir por 7. 20 dividido por 7 dá 2. 14 para chegar a 20 sobra 6, certo? Então, eu vou pegar esse 2 aqui, ó, vou somar uma unidade a ele, vai dar 3. 7 vezes 3, 21 é o primeiro múltiplo, tá? E o último múltiplo? Qual o último número da minha PA? O meu AN, né, que vai ser o último termo da PA. É o último múltiplo antes de 300. Eu faço a mesma coisa. 300 dividido por 7, ó, 30 dividido por 7 dá 4. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Baixo o 0, 20. 20 dividido por 7, 2. 14. Para 20, faltam 6, certo? Então, esse resto aqui, 6, eu vou subtrair do número 300. 300 menos 6 dá 294. 294 é divisível por 7.
Então, o meu AN é 294, né? N, eu não sei quantos são os múltiplos de 7 entre 20 e 300. E R é a razão, essa eu sei. Se eu estou fazendo uma PA dos múltiplos de 7, essa PA vai crescendo de 7 em 7. A razão é 7, certo? Então, pelo termo geral da PA, nós temos que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, certo? Quanto equivale o AN? 294. Quanto equivale o A1? 21. N, eu não sei quanto é que é. E o R é 7, certo? 294, esse 21 passa para cá, menos 21. Eu aplicando a propriedade distributiva, aqui dá 7N menos 7. 294 menos 21 dá 273. Esse 7 que está aqui eu vou jogar para cá, ele vai vir positivo. E o 7N fica aqui. 280 é 7N. N é o quê? 280 dividido por 7. N vai ser o quê? 28 por 7, 4, mais um 0, 40. Então, essa PA tem 40 termos. São 40 termos múltiplos de 7 entre 20 e 30, certo? Mas ele não quer o número de termos, ele quer saber a soma dos números múltiplos de 7. Então, soma dos termos de uma PA é A1 vezes AN, que multiplica N dividido por 2. A soma desses 40 termos vai ser o quê? O A1, que vale 21, mais o AN, que é 294, vezes N, que é igual a 40, dividido por 2. A soma desses 40 termos é o quê? 294 mais 21, 4 com 1, 5, 9 com 2, 11, e vai 1, 2 com 1, 3. Vezes o quê? 40 dividido por 2 dá 20. Esse 40, a soma desses 40 termos é 315 vezes 2, 630, mais um zero do 20, 6.300. Então, a soma dos 40 termos dá 6.300, gabarito letra B. Quinta questão. A quantidade de números naturais compreendidos entre 100 e 300 que não são divisíveis por 3. Então, o que ele quer? Tem um conjunto de números que está compreendido entre 100 e 300 e que não são divisíveis por 3. Ele quer saber a quantidade desses números. Como é que a gente vai fazer isso? Ora, vamos fazer pela PA. Agora, antes de começar a PA, vamos ver o seguinte aqui, ó. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos ver. Esse aqui é fácil, a gente consegue contar. De 0 a 10 existem 2, 4, 6, 8, 10, 11 números, certo? Só que eu quero saber quantos números estão compreendidos entre 0 e 10. Ou seja, não entra nem o 0 nem o 10. Eu quero saber esses números aqui, né? Aqui é fácil, é só eu contar, né? 2, 4, 6, 8, 9. Mas eu posso fazer assim também, ó. Eu posso pegar o maior deles, 10, diminuir do menor, 10 menos 0 dá 10, e diminuir uma unidade, 9. Entre 0 e 10 existe 9 números, certo? Então, entre 300 e 100, quantos números existem? 300 e 100 existem 200 números menos 1. Então, 199. Entre 100 e 300 existe 199 números. Agora, desses 199, eu quero saber quantos não são divisíveis por 3.
ou seja, quantos não são múltiplos de 3. Para me fazer isso, eu vou calcular quantos números são múltiplos de 3. Quando eu descobrir quantos números são múltiplos de 3, eu subtraio de 199 e o que sobrar é aqueles números que não são múltiplos de 3. Então vamos lá. Primeiro múltiplo de 3 depois de 100 vai ser o nosso A1. Nós já fizemos, já sabemos como fazer. 100 dividido por 3, 10 por 3 dá 3, sobra 1, 10, 3. E deu o resto 1. Ora, 33 vezes 3 é 99. Para chegar no próximo múltiplo, eu somo mais 3, então dá 102. O primeiro múltiplo de 3 depois de 100, 102. E o último múltiplo, o AN, vai ser o quê? Ora, 300 dividido por 3 dá uma conta exata que dá 100, certo? Ora, só que o 300 não serve, porque tem que estar compreendido. Então, 100 menos 3 é 209. 300 menos 3 é 297, que é o meu AN. O N é exatamente o que eu quero saber, e R, a razão, porque se eles são múltiplos de 3, é 3 a minha razão. Então, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, o AN 297, o A1 102, N é o que eu quero saber, 3. 297 menos 102 é igual, aplicando a propriedade distributiva, 3N menos 3, 5, 9, 1, certo? Esse 3 está aqui negativo, ele passa para cá positivo, 3N, 198 é 3N, N é o quê? 198 dividido por 3. 19 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, para 19 falta 1, sobra 1. 1 com 8, 18, dividido por 3, 6. N, 66. Então eu tenho 66 números múltiplos de 3. Ele quer saber quantos não são múltiplos de 3. Então é o total, 199, menos 66, 3, 3, 1. Gabarito, letra B, está errada a ordem aqui, né? É para ter trocado, certo? Então, determinei quantos números naturais compreendidos entre 100 e 300 não são divisíveis por 3, 133 números. Mais uma questão igual, só que diferente, né? Do conjunto dos números naturais menores ou igual a 100, retiram-se os múltiplos de 5 e em seguida os múltiplos de 6. O número de elementos que permanecem no conjunto é... Então, prestar atenção que essa questão ela tem umas sutilidades, certo? E aqui, se o camarada errar, ele vai errar a questão com certeza, porque os números estão um próximo do outro, a diferença só da unidade entre uma alternativa e outra. Primeiro, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais começa com o zero, certo? E outra coisa, então, 0, 1, 2, 3, e vai até quanto esse conjunto? Ora, ele fala menores ou iguais a 100. Quando ele fala iguais, o 100 entra no conjunto, certo? Então, quantos números nós temos nesse conjunto que ele está fazendo? De 0 a 100, existe 101 números, certo? Então, preste atenção que o conjunto tem 101 números. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai tirar os múltiplos de 5 inicialmente e depois vai tirar os múltiplos de 6 e quer saber quantos números
permanecem no conjunto. Nós temos que atentar porque vai ter números que vão ser múltiplos de 5 e de 6 ao mesmo tempo. Então, esses números, quando eu tirar os múltiplos de 5, já vai entrar alguns números que são múltiplos de 6, certo? Então, vamos lá, para a gente determinar os múltiplos de 5. Aquela mesma regrinha, AN, A1, mais N menos 1, vezes R. O AN é o último, desculpa, eu vou apagar aqui, o último múltiplo de, funciona, de 5 entre 0 e 100. Ora, no caso, é o próprio 100, né? 100 dividido por 5 é 20. Então, 100 é um múltiplo de 5. E qual o primeiro múltiplo de 5? É o próprio 5. Mais N menos 1 vezes R. Nesse caso, a razão, se é múltiplo de 5, ela é 5. Certo? Então, resolvendo, 100, o 5 passa para cá. Aplicando a propriedade distributiva, 5N menos 5. Então, dá 100 menos 5. Esse 5 que está aqui negativo vem para cá positivo. 5N. Menos 5 com mais 5 corta. Fica 100. É igual a 5N. N é 100 dividido por 5. N é igual a 20. Então, eu tenho 20 números múltiplos de 5. Certo? Agora vamos fazer a mesma coisa para os múltiplos de 6. A N é A1 mais N menos 1 vezes R. Qual o último múltiplo de 6 antes do 100? É eu pegar o 100, dividir por 6. 10 dividido por 6 dá 1, sobra 4, 40. 6 vezes 6, 36, para 40, falta 4. Então, 16 vezes 6, 6 vezes 6, 36, com 3, 6, 9, 96. Ou era só pegar esse 4 e subtrair do 100, né? 100 menos 4, 96. 96, o A1, o primeiro múltiplo é de 6, de 0 a 100 é o próprio 6, mais N menos 1 vezes o próprio 6, certo? Que é a razão. 96 menos 6 é igual a 6N menos 6. 96 menos 6, esse 6 passa para cá positivo. 6N, aqui vai dar 0. 96 é 6N. N é 96 dividido por 6. E N é igual a 16, certo? Então, existe 101 números entre 0 e 100. Primeiro, eu tirei os múltiplos de 5. Então, menos 20. 101 menos 20, 81. Depois, eu tirei os múltiplos de 6. 81 menos 16, 11, 5, 65. Ah, Ricardo, não tem 65 ali. Por quê? Porque eu estou contando alguns números duas vezes. Os números que são múltiplos de 5 e 6 ao mesmo tempo. Como 5 e 6 são primos entre si, os múltiplos vai ser o produto deles. 5 vezes 6, 30. Então, eu contei o 30, de 30 em 30, 60 e 90. Eu contei 30, 60 e 90 duas vezes. Então, eu tenho que somar mais 3, 65 mais 3, 68 números é o que permanece no conjunto. Gabarito, letra C. Questão 7. A soma dos 10 primeiros termos de uma PA, cujo termo geral dado pela expressão AK é igual a 3K menos 16 é. Então, essa questão é mais simples do que muita gente pensa. Ele já está dando o termo geral, né? Então, e que é a soma dos 10 primeiros termos.
a soma dos termos de uma PA, eu preciso saber o quê? O A1, o AN, o N e só, certo? Não preciso saber da razão. E ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Ora, se ele quer a soma dos 10 primeiros termos, ele quer S10, certo? Então, eu preciso saber quanto equivale o A1, quanto equivale o A10 e o N eu sei. Se ele quer a soma dos 10 primeiros termos, o N é igual a 10. Ora, mas ele me deu a lei, o termo geral. Só que em vez de chamar de N, ele chamou de K. Ora, para me calcular o A1, é só eu substituir o K por 1. Quando o K é 1, qual vai ser o valor do A1? 3 vezes 1, 3, menos 16. O A1 é menos 13, certo? Então, A1 menos 13. E o A10? Ora, fazer a mesma coisa. 3K menos 16. O A10 vai ser o quê? 3 vezes 10 menos 16. O A10, 3 vezes 10, 30. Menos 16, o A10 é 14. Então, A10, 14. Agora, eu calculo o S10. O S10 é o quê? O A1 menos 13, mais o A10, que é 14, vezes N, que é 10, dividido por 2. O S10 é o quê? Menos 13 mais 14 dá 1. Vezes 10 dividido por 2. Isso é 10 dividido por 2, que é igual a 5. O gabarito está na letra A. Questão 8, né? Se a soma dos n primeiros termos de uma PA é 3n quadrado, para qualquer n que pertence aos naturais asterísticos, ou seja, o zero não entra, certo? Então, a razão dessa PA é... Essa questão aqui, ela tem uma forma de você resolver, né? E tem um macete para você resolver essa questão, né? Como a gente chega ao macete, eu já tenho um vídeo no YouTube que mostra como é que faz, como é que a gente chega nessa solução maceteada, certo? Esse vídeo eu resolvo uma questão da SpaceX, né, de duas maneiras diferentes, uma da maneira tradicional e a outra pelo macete, certo? No link da descrição aqui do vídeo, né, já que esse vídeo aqui vai estar no YouTube, que é a nossa aula gratuita inaugural do curso, então você acessa o YouTube aí e vê no link aí da descrição qual é o endereço onde está esse vídeo, certo? É um vídeo antigo, mas ele mostra como é que a gente chega, né? O que nós vamos fazer é a questão maceteada, certo? A lei de formação que ele está dando é 3n ao quadrado. E nós sabemos que quando nós temos essa situação aqui, uma lei de formação que ele dá, e vai pedir a razão, a gente sabe que a razão é 2 vezes A, né? E o que é esse A? Esse A é o termo que acompanha a variável quadrática aqui. Então, R é 2 vezes 3, R é igual a 6, certo? Então, o gabarito é letra A. A razão dessa PA é 6, certo? Como é que eu chego aqui? Tá nesse vídeo aqui que eu falei. Lá eu explico em detalhes como é que a gente chega nesse macete, certo? Dá uma olhada lá e você vai saber como é que a gente chega no macete. Mas qualquer situação dessa, essa PA, esse tipo de questão,
a gente vai resolver simples e unicamente usando o macete. Como ele quer a razão é 2 vezes o elemento que acompanha o termo quadrático, certo? Escrevendo-se 9 meios aritméticos entre 15 e 45, obtém-se uma PA cujo sexto termo é. Então, o que ele quer? Ele tem uma PA que tem os extremos, ou seja, o A1 é 15 e o AN é 45, certo? E ele quer colocar 9 meios aritméticos, ou seja, 9 termos dessa PA entre 15 e 45, de forma a obter uma PA, e ele quer saber qual é o sexto termo. Então, nós temos aqui o A1, 15, nós temos o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8, o A9, o A10 e, por fim, o A11, que é 45. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 meios aritméticos entre 15 e 45. É isso que ele quer. E ele quer que a gente determine o A6. A2, A3, A4, A5, A6. Esse aqui é o que nós queremos saber. Vou mostrar duas formas para a gente fazer essa questão. Essa aqui, específico, tem duas formas. A primeira, para nós determinarmos quais são esses meios aritméticos, nós temos que determinar qual a razão da PA. Para determinar a razão da PA, a gente vai usar o termo geral da PA. A n é igual a A1, n menos 1 vezes R. A n nós sabemos, está aqui, 45. O A1 está aqui, 15. Mais n é o número de termos. Ora, se eu estou colocando 9 termos entre 15 e 45, eu tenho 9 mais o 15, 10, mais o 45, 11. 11 menos 1 vezes R. Então, 45 menos 15 é igual a 10R. 30 é igual a 10R. R é igual a 30 dividido por 10, que é igual a 3. Então, essa PA tem razão 3. Ou seja, 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. 33, 36, 39 e 42. Determinei a PA. Beleza, ele quer o A6. O A6 é 30. Gabarito, letra B. Certo? Esse aqui é o modo que nós vamos resolver esse tipo de questão. Agora, nessa questão aqui em particular, nós podemos resolver também sem determinar a razão. Certo? O que a gente tem que lembrar? Da propriedade lá da PA, que ela diz que o termo central da PA, que no caso é o A6 que ele quer aqui, né? Veja que ficou 5 termos para um lado e 5 para o outro, né? O termo central, ele é o quê? Ele é a média aritmética dos extremos. Então, o A6 é a média aritmética dos extremos. 15 mais 45 dá 60 sobre 2 é igual a 30. Então, eu poderia simplesmente, utilizando a propriedade da PA, determinar o valor de A6, que é o termo central dessa PA, certo? Então, duas maneiras de determinar o A6 nessa questão, certo? Mais uma questão, na PA decrescente, ou seja, é uma PA que a razão é menor do que 0, 18, 15, 12, 9, o termo igual a menos 51 ocupa a posição. Então,
eu quero saber qual é o termo menos 51, certo? Então, a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. O AN é o que eu quero saber. É a posição que ele ocupa, né? É o menos 51. O A1 está aqui, 18. O N é o número de termos que vai ser equivalente ao termo 51, a posição que o termo 51 ocupa. Menos 1 vezes R. A razão é o quê? Eu pegar o 15 e subtrair do 18, que vai dar menos 3. Ou pegar o 12 e subtrair do 15, que vai dar menos 3. É sempre pega o sucessor e subtrai do antecessor, certo? Então, a razão, menos 3. Então, menos 51, esse 18 passa para cá negativo, menos 18, vou aplicar a propriedade distributiva, menos 3n, aqui vai dar mais 3, aqui dá menos 69, esse mais 3 vem para cá, negativo, menos 3, menos 3n, fica menos 72 é menos 3n, n é o que? 72 dividido por 3, 7 dividido por 3 dá 2, 12 por 3 dá 24, então n é igual a 24, essa PA tem 24 termos, em que o 24º é o de número menos 51, então gabarito letra C. 4 números estão em PA de razão 3. Se o primeiro termo somado ao último, o primeiro termo, o A1, somado ao último, o A4, é igual a 19, então o primeiro termo é... Então, eu tenho aqui um número, outro número, outro número e outro número. Opa, não tem aqui. Vamos apagar. Voltar. 4 termos, 4 números estão em PA de razão 3. Se o primeiro somado ao último, ou seja, o A1 somado o A4 é 19. Então, A1 mais A4 é igual a 19. Ele quer saber quanto equivale o A1. Vamos escrever o A4 de forma diferente, né? O A4 a gente pode escrever em função do A1, é A1 mais 3R, certo? Então, A1 mais, em vez de escrever A4, eu vou escrever A1 mais 3R. A1 mais 3R é igual a 19. A1 mais A1, 2A1. Mais 3 vezes R, quanto é que é R? A razão é 3. É igual a 19. 2A1, 3 vezes 3, 9. É igual a 19. 2A1 é 19 menos 9. 2A1, 19 menos 9 é 10. A1 é 10 dividido por 2, que é igual a 5, certo? Então, o primeiro termo dessa PA é 5. Aqui é 8, 11 e 14, certo? São os termos desse PA. Ele quer saber o primeiro termo, A1, 5, gabarito, letra C. Mais uma questão, a progressão aritmética, cuja fórmula do termo geral é dada por... Então, ele está dando aqui a fórmula do termo geral. A n é 5n menos 18, tem razão igual a... Presta atenção, essa aqui não é uma questão igual àquela, a anterior que eu falei do macete lá, que a razão é 2 vezes a. Porque aqui não existe termo quadrático, certo? Então, prestar atenção. Aqui, nós já fizemos esse tipo de questão também.
Então, eu vou pegar o termo geral, ele diz que AN é 5N menos 18, e vou fazer para N igual a 1, por exemplo. Então, o A1 vai ser o quê? 5 vezes 1 menos 18. O A1 vai ser 5 menos 18. O A1 vai ser menos 13. Então, já determinei o primeiro termo da minha PA. Para eu saber a razão de uma PA, eu só preciso de dois termos. Então, vou calcular agora o A2, certo? Para N igual a 2, eu vou ter A2, 5 vezes 2 menos 18. A2, 5 vezes 2, 10, menos 18. A2 é igual a menos 8. Então, já determinei dois termos da minha PA. Minha PA é menos 13 e menos 8. Para determinar a razão, eu pego o segundo termo e subtraio do primeiro. Menos 8 menos 13. Menos 8 menos com menos dá mais 13, né? Menos 8 mais 13, isso aqui é a razão, né? Menos 8 mais 13 é mais 5, é positivo. Presta atenção que isso aqui não é uma PA decrescente, certo? Se eu botar isso aqui na reta real, menos 13 está aqui e o menos 8 está aqui. O menos 8 está mais próximo do zero, então o menos 8 é maior do que o menos 13. Essa PA é crescente, por isso que a razão é positiva, certo? Gabarito, letra C. Vamos lá. Nessa questão aqui, a especialista ela juntou a PA com a geometria, né? Então ela veio as medidas em centímetros do lado de um pentágono. Então nós temos que saber que um pentágono tem 5 lados. Estão em progressão aritmética. Se o perímetro desse polígono é 125 centímetros, o terceiro elemento da PA, ele quer saber o A3, quanto equivale. O perímetro, a gente tem que saber também que é a soma dos lados. Então, os lados desse pentágono de 5, que são 5 lados, formam uma PA. Então, nós temos o quê? O A1 é um dos lados, certo? O A2 é outro lado. O A2 a gente pode escrever A1 mais R. O A3, que é outro lado, a gente pode escrever A1 mais 2R. O A4, que é o outro lado, a gente pode escrever A1 mais 3R. E o A5, que é o último lado, a gente pode escrever A1 mais 4R. Se a gente pegar o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5, isso tem que dar 125, que é o perímetro, a soma de todos os lados. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5 a 1, então 5 a 1, R, com 2R, 3R, com 3R, 6R, com 4R, 10R, é igual a 125. Vou simplificar isso aqui, vou dividir todos os membros da equação por 5. 5 dividido por 5 dá 1, A1. 10 dividido por 5, 2, 2R. 125 dividido por 5, 5. Cheguei nessa situação aqui. Eu tenho duas incógnitas, A1 e R, e uma única equação. Não tenho como resolver. Mas o que ele quer? Ele quer o A3, certo? O A3, ele é o quê? Olha aqui, ó. O A3 não é o A1 mais 2R? Aqui é 25, desculpa, tá? 125 dividido por 5 dá 25. O A3 não é o A1 mais 2R? E o que é 25? A1 mais 2R. Então isso aqui é o A3, que é igual a 25, gabarito letra A.
Então, a última questão dessa aula, questão 15. Ah, Ricardo, você pulou a 14. Não pulei a 14. Na verdade, a 14 ela não deveria estar aí nessa parte, porque ela é uma progressão geométrica. Então, a 14 eu vou resolver na aula de progressão geométrica e não nessa aula de PA, que ela nem deveria estar aí. Mas por algum problema ela saiu aí. Então, eu vou resolver depois. Os 4 primeiros termos da sequência definida por AN igual. Aqui também está um erro, né? Esse menos aqui, ele está aqui dentro do parênteses. No caderno de vocês já vai estar certo, né? Está certo lá. Eu já ajeitei. Então, é menos 1 entre parênteses elevado na n, vezes n mais 1, para qualquer n pertencente aos naturais, com exceção do zero, são tais que... Então, o que ele está dizendo? Ele está dando uma lei de formação, AN, menos 1 elevado a n, vezes n mais 1, e ele quer saber o que os 4 primeiros termos dessa sequência, se eles formam uma PA, se formam uma PG, e se essas somas aqui são verdadeiras. Então, como é que a gente vai fazer? Os 4 primeiros termos nós vamos chamar o A1 de 1, o A2 de 2, o A3 de 3 e o A4 de 4, certo? Ou seja, os valores de n vão ser 1, 2, 3 e 4. Então, o A1 vai ser o quê? Menos 1 elevado na n vezes 1 mais 1, certo? Então, o A1 vai ser o quê? Qualquer número elevado ao expoente 1, o resultado é ele mesmo. Então, menos 1 vezes 1 mais 1. O A1 vai ser o quê? Menos 1 mais 1. O A1 é 0. Então, o primeiro termo é 0. E para o n, quando o n for igual a 2, então vai ser A2 é igual a menos 1 na n vezes n mais 1. A2 é o quê? Menos 1 elevado ao quadrado vezes 2 mais 1. O A2 vai ser o quê? Qualquer número negativo quando elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, isso aqui é um positivo vezes 2 mais 1. O A2 é o quê? 2 mais 1. O A2 é igual a 3. Certo? E agora, para quando o n for igual a 3. Quando o n for igual a 3, nós vamos ter A3 menos 1 elevado a n vezes n mais 1. O A3 vai ser o quê? Menos 1 elevado ao cubo vezes 3 mais 1. O A3, qualquer número negativo elevado a um expoente ímpar, vai dar sempre negativo. Então, menos 1 vezes 3 mais 1. O A3 é menos 3. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Vamos botar direito aqui, pagar. Menos 3 mais 1. O A3 dá menos 2. E por fim, quando o n for 4, nós vamos ter o A4, que é menos 1 elevado a n, vezes n mais 1. O A4 vai ser o quê? Menos 1 na 4, vezes 4 mais 1. O A4 dá o quê? Qualquer número negativo elevado a um expoente par vai dar positivo. Então, 1 vezes 4 mais 1. O A4 é 4 mais 1. O A4 é igual a 5. Então, nós temos o A1, 0. O A2, 3. O A3, menos 2. E o A4, 5. O que a gente pode concluir?
que essa sequência numérica aqui não forma uma PA, certo? Muito menos de razão 4, porque aqui, se ela tivesse razão 4, aqui teria que ter, como aqui seria 0, aqui teria que ser 4, 8 e 12. Então não forma uma PA. Também não forma uma PG, nós vamos ver a PG aula do futuro. Vamos ver A1 mais A3. A1 mais A3. 0 mais 3 é igual a 1 mais A3, Ricardo. A1, que é 0, mais A3, que é menos 2. Isso é igual ao quê? O A2, que é 3, mais o A4, que é 5. Menos 2 é igual a 8? Não, então também está errado. Então só pode ser a letra D. A letra D diz que o A1 mais o A2 é igual ao A3 mais o A4. O A1 é 0. O A2 é 3. O A3, menos 2. E o A4, 5. Então 3. 0 mais 3 dá 3. Menos 2 mais 5 dá 3. Então 3 é igual a 3. O gabarito ficou, então, na letra D. Certo?